Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, quem o coração já está ardendo? Quem está com o coração ardendo aí? Porque o meu coração está ardendo. Aleluia! Mandará, Shuri, andará. Como é bom, como é gostoso, irmãos. Como é gostoso, né? Como é bom. Como é bom. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Como é bom quando Jesus fala conosco, né? Aqueles discípulos no caminho de Emaús, de manhã nós estávamos conversando sobre esse tema com as irmãs. Eles iam caminhando e contando uma história triste, né? Apareceu uma pessoa do lado deles e começou a caminhar com eles. E aquela pessoa começou a contar a mesma história, só que com outra perspectiva. E no final daquela história, o coração dele estava queimando. Porque quando nós ouvimos a voz de Jesus, o nosso coração precisa queimar. Nosso coração precisa arder. Irmãos, tem duas formas de nós sairmos daqui hoje. A primeira é como Simão, aquele que recebeu Jesus na casa dele. E a segunda é como aquela mulher que chorava e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Vamos sair que nem aquela mulher hoje, amém? Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para nós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Diga assim comigo: glorioso Deus, eterno Pai, fala conosco nessa noite, meu Deus, através da Tua palavra, que o nosso coração venha arder, venha queimar, meu Deus, por ouvir a Tua palavra nessa noite. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Nós temos aqui alguns minutos. E eu escolhi esse texto hoje porque nós estamos na escola dominical aprendendo sobre a missão da igreja, né? Aprendendo sobre a igreja, o corpo de Cristo.
e hoje a nossa lição era sobre a missão da igreja. E de manhã nós fizemos uma aula, nós estávamos ali na sala das irmãs, e nós fizemos uma aula diferente. Nós chamamos 3 irmãs para contar o testemunho de como elas foram alcançadas pela palavra. Nós invertemos um pouco o processo, para aquelas irmãs contarem para nós como elas foram salvas. Como foi o processo? Foi alguém que chegou, foi a mãe, foi a tia, foi o pai. E 3 irmãs foram lá contar, na verdade 4, surgiu uma a mais ali, 4 irmãs foram lá contar esse processo de como elas foram salvas, né? E foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção, porque as irmãs contaram como foi que elas encontraram Jesus. E normalmente, para você encontrar Jesus, você tem uma pessoa que influenciou você naquele processo, né? naquele fato, naquele acontecimento. E as irmãs colocaram, foi uma irmã ali que cuidava das crianças, foi um parente próximo, foi alguém que convidou, mas teve uma pessoa que influenciou aquele processo. E as irmãs contaram, e teve uma irmã que até chorou, lembrando daquele momento que ela se encontrou com Jesus, como foi o processo. E em cima disso nós trabalhamos a aula de hoje, falando como era a igreja primitiva, como que começou a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela tinha 4 fundamentos básicos que nós lemos aqui. Ela tinha doutrina, ela tinha comunhão, ela tinha partir do pão e ela tinha orações. Versículo 42, está aqui. Ela tinha 4 fundamentos básicos que é importante nós termos. Doutrina, né? O ensino da palavra. Ela tinha a comunhão, os irmãos viviam em comunhão, e nós lemos aqui que eles tinham tudo em comum, né? Eles tinham tudo em comum, e eles partiam o pão, e eles oravam bastante. Outra característica que eu achei interessante aqui, é que eles diariamente perseveraram unânimes no templo. Tinha culto todo dia, não era só domingo e terça. Eles estavam todos os dias, diariamente. Diariamente tinha alguém no templo, né? E outra coisa que eu achei interessante aqui, dia a dia, todos os dias, tinha gente sendo acrescentado à igreja. Mas qual era a mensagem que essa igreja pregava, né? O que essa igreja ensinava? Qual era a doutrina dos apóstolos? E nós vamos ver aqui no comecinho. Que faremos, irmãos? E aí Pedro dizia para eles: arrependei-vos. A mensagem era: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos pregar o evangelho e a nossa mensagem é complicada. A nossa mensagem é difícil de entender. E a mensagem, ela precisa ser simples. Eu estava falando para o meu filho dia desse, o evangelho não é difícil. Evangelho é simples. Evangelho é convidar o pecador ao arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar. Você precisa deixar Cristo transformar a sua vida. E o resto Ele faz. É arrependimento. Então eles pregavam o Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou ao 3º dia, que voltou para o céu. A mensagem era simples, a mensagem era centrada em Jesus Cristo. E cada dia Deus ia salvando mais pessoas. Mas nós temos 2 situações aqui, irmãos, que eu queria, assim, junto com os irmãos, rápido passar. A primeira coisa era o que
a igreja primitiva pregava? Era uma mensagem simples. Era para falar de Jesus Cristo, testemunhar que Ele morreu, ressuscitou, estava no céu e tinha mandado o Espírito Santo para transformar as vidas. Essa é uma coisa. A outra coisa era o que a igreja era. E essa que é a parte importante. O que a igreja era. Porque o que a igreja é que vai fazer com que a mensagem chegue. O como a igreja é que vai fazer que ela conte com a simpatia do povo. Que hoje nós estávamos conversando com as irmãs de manhã, e as irmãs estavam, e a gente chegou, algumas irmãs colocaram assim: Isaac, hoje é muito mais complexo, muito mais difícil da gente evangelizar, da gente pregar, é tanta coisa que tem lá fora. Mas naquela época era difícil também. Naquela época tinha os mesmos problemas, que eu vou contar para vocês qual é o grande problema. O grande problema se chama pecado. Esse é o grande problema. Todo o resto das coisas que nós vemos hoje deriva de uma coisa chamada pecado. E pecado, como é que a gente prega contra o pecado? Arrependei-vos. Então a igreja, ela tinha as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porque estava lidando com as mesmas pessoas. Com as pessoas que tinham caído em pecado. Como nós caímos em pecado. Como nós somos descendentes de Adão. Essa igreja tinha a mesma dificuldade, né? Mas aqui no versículo 47 nos diz que essa igreja caía na simpatia do povo. Por quê? Por que o povo se simpatizava com aquele grupo de pessoas que estavam lá, falando de Jesus, pregando aquele evangelho? O que essa igreja tinha? Qual era a diferença desse grupo de pessoas para os outros grupos de filósofos, de intelectuais que existiam na época? Qual era a diferença? E aí nós vamos ler aqui, irmãos, que eles estavam juntos, que eles tinham tudo em comum, que eles tinham comunhão, que eles partiam o pão, que eles oravam, e que no meio deles acontecia sinais e muitos prodígios. Então, o que fazia esse povo ser diferente, o que fazia as pessoas serem atraídas por meio desse povo, é porque eles tinham a presença de Deus na vida deles. Porque tudo isso que eu citei aqui, comunhão, oração, prodígios, sinais, são manifestações da presença de Deus nas nossas vidas. É nós virmos para esse culto e não sairmos da mesma forma. Não ser uma coisa mecânica. Né? Eu falo para o Guilherme: rapaz, como você bate bateria. Meu Deus, é demais. Parece que eu sei quando é ele que está batendo. Eu falei para o pai dele: eu sinto uma unção naquilo. É diferente. É você saber, é você experimentar a presença de Deus. E aquela igreja experimentava a presença de Deus. Ela experimentava a presença de Deus. Eles cuidavam uns dos outros. E eu queria trazer aqui um ponto bem que eu acho interessante, irmãos, e que às vezes a gente não explora tanto, que é a questão do partir do pão. O partir do pão, né? O que é esse partir do pão? Nós estávamos lendo na revista, o irmão trouxe ali que havia partilha entre os irmãos, koinonia, comunhão, né? Havia comunhão entre aqueles irmãos, e aqueles irmãos partiam o pão. A gente tem duas coisas aqui interessantes, que eles perseveravam unanimemente no templo,
mas eles partiam pão de casa em casa. Versículo 46. Diariamente eles estavam no templo, perseverando em oração, em comunhão. Mas eles também estavam partindo o pão em casa. O que acontece é que essa igreja aqui primitiva, ela não era uma igreja que vivia, que a presença de Cristo estava só na igreja. Esse é o ponto. Havia o momento do culto, ok, as 2 horas que nós estamos aqui, mas havia o partir do pão de casa em casa. Havia uma continuação, porque o culto ele não era só na igreja. A adoração, o momento de viver esse evangelho, não era só dentro do templo. Ele continuava de casa em casa no partir do pão. E quando nós olhamos isso no partir do pão, irmãos, eu estava em casa meditando isso, porque ontem o pastor Aguinaldo, ele iniciou um curso sobre islamismo. Eu estou participando desse curso online, junto com o MAC aqui, que é o Ministério Árabe Cristão, e o irmão lá no curso trouxe esse tema. E ele comentou sobre Zaqueu, porque Cristo foi na casa de Zaqueu. Ele foi lá. E o que ele foi fazer lá? Ele foi comer. Ele foi comer na casa de Zaqueu. E ele estava lá comendo na casa de Zaqueu, conversando com Zaqueu, falando do evangelho para Zaqueu, e daqui a pouco Zaqueu foi transformado. Zaqueu falou assim: olha, hoje eu quero mudar de vida. Sabe o que é isso? Isso é o partir do pão que aquela igreja vivia. Quem entendeu? Eu vou dar mais uns exemplos para os irmãos. Jesus ressuscitou, Pedro foi pescar junto com os discípulos. Jesus estava lá na beira do mar, falou: pegou alguma coisa aí? Não, não peguei nada. Então lança a rede do lado direito. Lançaram a rede do lado direito, pegaram 153 peixes. O Pedro falou: não, está estranho isso aqui. É ele. Voltaram lá para Jesus. Quando chegou lá em Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Assando um peixinho. Foram assar um peixinho para comer. Conversa vai, conversa vem. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. O que foi que aconteceu ali? O partir do pão. Se juntaram e comeram, mas não era só partir do pão, era comunhão. Quando Jesus foi convidado para a casa de Simão, que nós já comentamos aqui hoje, ele foi convidado para a casa de Simão, e ele chegou na casa de Simão. Simão não tinha comida lá? Com certeza tinha, mas não tinha comunhão. Aquela mulher entrou lá na casa e ela trouxe comunhão com Cristo. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho pródigo volta para casa e o pai do filho pródigo diz assim: mata para mim um bezerro que nós vamos comemorar a volta do meu filho. O que era aquele momento? Aquele momento era um momento de comunhão. Quem está entendendo? Nós precisamos ter esses momentos de comunhão. Nós precisamos estar diariamente no templo. Mas essa igreja que caía na graça do povo, ela também tinha momento de comunhão. E a revista desse trimestre, nas últimas 4 lições que nós estudamos, ela trouxe esse tema para nós. Ela trouxe esse tema de comunhão, esse tema de fraternidade.
O que é a fraternidade? A fraternidade é quando assim, você está em casa e um irmão liga para você: irmão, acabou o meu gás. Tem como o senhor arrumar um gás para mim? Tem? Vou levar aí para o senhor. Fraternidade é, por exemplo, eu estava em Rio Verde e o meu filho queria participar aqui daquele retiro que tem de adolescente, dos jovens. Isso foi em 2019. E aí eu liguei para um irmão aqui da igreja. Falei: meu filho está querendo ir para aí, mas eu estou sem dinheiro para pagar hotel e tal, estou morando aqui em Rio Verde. Ele falou: fica aqui na minha casa. Fica aqui na minha casa. Aí eu vim, estava chovendo, era um dia à noite. Aí eu cheguei na casa do irmão, a irmã já tinha uma assadeira de escondidinho de frango, pronto para nós. Aí nós chegamos, aquela viagem, 400 quilômetros daqui lá para Rio Verde. Chegamos lá, tomamos banho na casa, comemos um escondidinho de frango, levamos o menino lá para o retiro. No outro dia tinha café da manhã, e eu não paguei nada. Você sabe o que é isso? Isso é comunhão. Eu queria perguntar para você: você está tendo comunhão com seus irmãos aqui na igreja? Dia desse nós precisamos, a Graça precisou fazer uma cirurgia. Nós moramos aqui, não tem uma família, precisava deixar os meninos na casa de alguém. Conversamos aqui com a irmã Lourdinha Fonseca: pode deixar as crianças aí? Deixa aí. 2 dias os meninos ficaram lá, comeram, jantaram, tomaram banho, dormiram. O que é isso? Isso é comunhão. Então a igreja, ela tinha culto e comunhão. Como está a nossa comunhão com os nossos irmãos? Essa é uma grande pergunta para nós, irmãos. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e não temos comunhão aqui dentro da igreja por coisas simples, que o irmão comentou aqui no testemunho. O irmão Paulo comentou aqui no testemunho. Às vezes é uma coisa tão simples, é uma bobeirinha ali. E nós precisamos trazer essa comunhão. Nós precisamos ter essa união. Nós precisamos ter mais momentos de partir o pão. Eu acredito que depois dessa mensagem vai ter uns 30 irmãos me chamando aqui para fazer um churrasco em casa. Me convidando, né? Me convidando para nós termos esse momento de partir o pão. Né? É esse momento, irmãos, que nós temos aqui o Rede de Mulheres. Quem já ouviu falar de Rede de Mulheres? Quem já ouviu falar? Rede de Mulheres. Para que o Rede de Mulheres? Rede de Mulheres é para isso. É para ter um momento para conversar. É para ter um momento para sair da rotina e ir lá conversar, gente. Vamos lá, ir lá na casa do irmão tomar um café, nada mais. Não precisa ter assadeira de escondidinho de carne, não. Só um cafezinho. Vamos lá conversar. Vamos tirar esse momento junto. Né? Vamos criar essa comunhão. E aí, irmãos, o que essa igreja tinha? Por que essa igreja ganhava tanta gente? E eu vou dar um exemplo aqui. Irmão, o pastor William trabalha na mesma empresa que eu. Aí um dia, o pastor William trabalha na mesma empresa que eu, né? Estamos encerrando já. O irmão falava: William, vamos comer um cordeiro lá em casa no sábado? Comer um cordeiro. Eu participo da igreja primitiva. O William trabalha comigo. Vou chamar ele para comer um cordeiro lá na minha casa. O William vai lá na minha casa comer um cordeiro. E conversa vai, conversa vem. Eu começo a contar para ele como Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso. Como Ele transformou a minha vida. Como Ele transformou a vida do meu pai. E no final daquele dia,
Eu não preciso nem fazer apelo. Você não precisa nem fazer apelo. Depois daquele cordeiro com Coca-Cola, e depois daquele momento bom, pode ter certeza que ele vai querer ir lá de novo. E era assim que essa igreja crescia. As pessoas estavam partindo o pão em casa, estavam perseverando no templo, partindo o pão em casa, convidando os seus amigos, convidando as pessoas. Irmãos, quando você recebe uma coisa muito boa, quando algo muito bom acontece com você, você não tem vontade de contar para as outras pessoas? Quando você compra o carro, quando você compra a casa, quando você casa, quando você completa aniversário de casamento, quando você tem um filho. E por que nós não contamos para a pessoa que nós aceitamos Jesus e Ele é a melhor coisa da nossa vida? Por que nós não contamos isso? Por que isso não traz, não faz o nosso coração arder? Por que isso não nos incentiva, não tira de nós a vontade, a gana, como diz em espanhol, a gana de conversar, de contar para as pessoas isso? E aquela igreja tinha isso. Aquela igreja, diariamente, ela ia crescendo, Deus acrescentava pessoas nessa igreja, porque essa igreja, ela tinha prazer em testemunhar. Hoje de manhã nós tivemos 4 testemunhos, e eu vou ali para o Sarai, dar aula ali no Sarai, e eu não tenho um testemunho assim de transformação de vida, mas eu tenho do meu pai, e eu conto para aqueles irmãos o testemunho do meu pai, como que meu pai foi curado, como ele parou de fumar, parou de beber, parou de dar trabalho em casa. E aqueles irmãos são abençoados. É você fazer a partilha do pão e contar o seu testemunho. Quem daqui tem um testemunho? Um testemunho só, de alguma coisa que Deus fez na sua vida. E esse testemunho vai impactar a vida de alguém. Irmãos, eu não sei pregar, irmão, eu não sei falar, não sei como chegar. Então conte o seu testemunho. Essa igreja contava o testemunho deles. O maior testemunho é a transformação das nossas vidas. Mas Deus também cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus transforma, Deus dá livramento, Deus prepara alguém para nos ajudar. Eu acho que eu já contei aqui. Em 2010 eu saí da empresa, que eu estava em Barreiras, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, minha irmã emprestou um carro para nós e nós não tínhamos um carrinho de bebê e nem dinheiro para comprar aquela cadeirinha para pôr no carro. E eu fui no mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu fui lá e peguei a cadeirinha, era para pôr a Júlia. Pegamos a cadeirinha. Quando nós estávamos indo para o caixa, um mercado, pastor Álvaro, com 30 caixas assim, enorme. Nós escolhemos um caixa e fomos com a cadeirinha. Quando nós chegamos com a cadeirinha no caixa, a mulher que estava passando a compra, falou assim, eu tenho uma cadeirinha em casa. O senhor não quer? Eu no caixa para comprar a cadeirinha. Você imagina a probabilidade disso? De você chegar no mercado, 5 horas da tarde, pegar uma cadeirinha, e quando você chegar no caixa, um mercado com 20, 30 caixas lá, a pessoa que está naquele caixa que você foi, ter uma cadeirinha para dar para você, sendo que você nunca viu aquela pessoa na sua vida? Isso não é coincidência, isso é providência de Deus. Conta esse testemunho, e esse testemunho já vai mudar a pessoa que você está conversando. Quem entendeu a palavra de Deus? Eu não vou demorar. Fiquem todos de pé. Eu quero saber se tem alguém aqui para aceitar Jesus.
aceitar Jesus. Tem alguém aqui que quer conhecer esse Jesus da igreja primitiva, que transforma coração, que faz o nosso coração arder, que faz milagre, como nós ouvimos hoje aqui do presbítero Paulo? O Deus que faz milagre, que faz o nosso coração arder, que transforma a nossa vida, que morreu, ressuscitou, foi para o céu e vem buscar essa igreja. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Aqui? Então venha. Oh, glória. Oh, aleluia. Está vindo aqui o primeiro. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. É os dois? Como é o nome de vocês? Cleiton e Riel. Riel. Riel? Rian e Cleiton. Aceitando Jesus hoje. Oh, glória a Deus. Quer aceitar Jesus também? Jesus é bom. Como é o nome do senhor? Raimundo, Rian e Cleiton. Irmãos, será que tem mais gente para aceitar Jesus hoje? Jesus é bom. Se está aceitando Jesus é porque essa igreja está seguindo os passos da igreja primitiva. Agora eu quero fazer um outro convite aqui. Quem você nesse culto, o seu coração não ardeu? Não ardeu. No culto passado também não ardeu. No retrasado também não ardeu. Você saiu daqui do mesmo jeito que entrou. Do mesmo jeito que entrou. Vem aqui na frente que eu quero orar por você também. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Para Deus fazer o seu coração arder de novo, para você sentir Deus na sua vida, para você sentir Deus transformar a sua vida. Vem aqui na frente, não tenha vergonha, porque nós precisamos ter Deus, a presença de Deus, e com a presença de Deus nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, nós vamos sair transformados. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos orar aqui pelo irmão Raimundo, Riel e Cleiton. Eliseu também está vindo aqui. Vamos orar por eles, para que Deus escreva o nome deles no livro da vida. Amém? Levante as suas mãos para cá. Vocês repetem o que eu falar. Para ser renovado. Irmão Klinger. Vamos orar pelo irmão Klinger também. Vocês vão repetir o que eu vou falar, tá? Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Dai-me força para te servir. Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus, eterno Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essas três almas que estão aqui, esses três irmãos, o irmão Raimundo, o Ryan e o Cleiton, meu Deus, o Klinger, meu Deus, que está pedindo oração, meu Deus, o Eliseu também, meu Pai. O Senhor é bom e a festa no céu, porque um pecador se arrependeu e aceitou, meu Deus, a tua palavra, o teu sacrifício. Nos ajuda, meu Deus, a ser uma igreja que tenha doutrina, que tenha comunhão, que tenha partido do pão e que tenha oração, meu Deus. Uma igreja que o povo veja a tua presença, a tua manifestação, meu Pai. Nos ajuda a sair desse lugar cada dia com o coração ardendo, e que o nosso coração ardendo continue ardendo todo dia diante da tua presença, quando amanhecemos, quando levantamos, quando almoçamos, quando trabalhamos, meu Deus, que a tua presença esteja sobre cada irmão, em nome de Jesus, amém. Vamos receber o pastor Álvaro, que vai dar continuidade.